Hoje nós vamos dar início às 2 últimas aulas do nosso curso de Autoconhecimento e Reforma Íntima. O tema que vou dedicar essas 2 últimas aulas é sobre o perdão e o auto-perdão. É sobre a mágoa e a culpa. A mágoa que nos dificulta elaborarmos o perdão, que liberta, e a culpa que não nos permite nos perdoar. Esses 2 pontos de referência, tanto a culpa como a mágoa, a dificuldade em perdoar e se auto-perdoar, elas estão como base de um grande número de dificuldades emocionais, de um grande número de patologias psíquicas, psiquiátricas, e estão no foco de boa parte dos processos obsessivos e auto-obsessivos. Por isso é importante a gente falar sobre isso. Só que para a gente iniciar, para a gente poder entrar um pouco mais no mecanismo do perdão e do auto-perdão, nós precisamos conversar com vocês sobre algumas questões de energia. Então, eu vou começar lá atrás, quando a gente vai reencarnar, ok? Quando a gente vai reencarnar, nós somos um espírito na erraticidade. Esse espírito que vai estabelecer um projeto reencarnatório junto com o seu guardião, junto com o seu orientador espiritual. Ele vai pegar emprestado do fluido cósmico universal uma certa quantidade de fluido vital. A quantidade de fluido vital necessária ao cumprimento do seu projeto reencarnatório. Nós sabemos que na lei divina não existem desperdícios. Então, nós pegamos por empréstimo, através da bondade e generosidade de nosso Pai Celestial, a quantidade de fluido vital necessária ao cumprimento do nosso projeto reencarnatório. Se eu preciso de 80 anos para cumprir o projeto a programação que foi estabelecida para que devagar eu me realinhe com a lei do amor universal, eu tenho energia para esses 80 anos. Bom, ok, vou reencarnar. Sou um espírito, pego emprestado essa certa quantidade de energia vital e reencarno. Quando eu reencarno, eu passo a ser, eu não sou mais só um espírito, eu passo a ser um espírito que tem um perispírito, que tem um duplo etéreo e um corpo. Essa energia vital fica armazenada no duplo etéreo, ok? Vivo, então eu sou um espírito encarnado. Quando eu era um espírito desencarnado, eu só era um espírito e um perispírito. Capturei essa energia, encarnei. Agora eu sou um espírito, um perispírito, tenho um duplo etéreo, onde toda essa energia é armazenada, e tenho o meu corpo. Então eu sou um espírito encarnado, eu sou uma alma. Bom, cumpri, fiz, vivi, passei por todas as minhas dificuldades, desencarnei. Eu, com meu corpo físico, que vai se decompor, permanece o duplo etéreo, ok? E eu volto ao mundo espiritual, a erraticidade, apenas com o meu espírito e o meu perispírito, com todas as marcas cunhadas pelas experiências que eu vivenciei. Bom, por que você está falando sobre isso? Para a gente poder conversar sobre perdão e auto-perdão. Por quê? Porque tudo que eu vivo, a partir do momento que eu adentro a este novo processo reencarnatório, pode acrescentar ou usar excessivamente minha energia vital. Então, tudo que for em desalinho com a lei do amor, vamos dizer assim, excede o gasto. Então, se eu tenho um aparelho digestivo adaptado a um tipo de funcionamento, se eu sobrecarrego através da gula, através do abuso de algumas substâncias, alterando a funcionalidade, eu vou estar gastando princípio vital em excesso. Então nós conhecemos, né, aquele início de André Luiz, quando ele desencarna e permanece um período no umbral, acho que 8 anos, não é isso? Permanece um período no umbral, e ele ouve um ataque dizendo que ele é um suicida. E ele se revolta, como assim suicida? Eu não me suicidei. Então
ele nos dá essa ideia de que, por conta de ter, vamos dizer assim, usado em demasia, por conta de uma série de desregramentos corporais, ele usou em excesso essa energia e antecipou o seu desencarne. Então, é mais ou menos assim, gente. Eu tenho um carro que eu ganho com o tanque cheio na medida para eu ir daqui até São Paulo. Se eu for a 80 por hora, se eu não exceder, se eu não exagerar, eu vou chegar ao meu destino. Se eu acelerar demais, se eu for a 120, 130, 140, talvez eu não chegue nem à metade do meu destino. Por quê? Porque vai acabar o combustível. Então, em muitas situações, nós antecipamos o nosso retorno à pátria espiritual por conta dos nossos abusos físicos. Isso eu acho que nós, como espíritas, já temos uma boa noção sobre isso. Agora, o que eu vou trazer hoje para vocês é uma coisa talvez um pouco inquietante. Ocorre que as nossas dificuldades morais, os nossos vícios morais, que nós conversamos detalhadamente com eles, sobre eles com vocês durante esses nossos encontros anteriores, eles também nos fazem desgastar essa energia vital. Eis o problema. Então, a mágoa que eu guardo e que eu fico remoendo, isso passa a me trazer uma alteração fisiológica. Quantas pessoas adoecem por mágoa? Quantas pessoas desenvolvem, por exemplo, câncer por mágoa? Quantas pessoas desenvolvem problemas gástricos e que resvalam em doenças mais sérias por conta de excesso de ansiedade, de preocupação? Então, todos os nossos desalinhos emocionais, psíquicos, eles com certeza vão ter uma influência sobre o nosso corpo, sobre o funcionamento do nosso corpo. Então, assim como a droga, assim como o álcool, assim como o excesso e a sexualidade pervertida ou o excesso de alimentação alteram o meu funcionamento fisiológico, as minhas emoções também. Então, eu posso sim antecipar a minha volta ao mundo espiritual por mágoa. Eu posso sim antecipar a minha volta ao mundo espiritual por culpa excessiva. Porque todo processo que resvala em meu corpo por conta dessas duas dificuldades desgastam excessivamente a minha energia vital. Então, se nós já tínhamos um bom motivo para tentarmos lidar com as nossas mágoas e com as nossas culpas, eu acho que se a gente for pensar por este caminho, a gente passa a ter um bom motivo a mais. Então, como que isso acontece, Alcione? Acontece assim. Nós temos, associado a este processo da nossa energia vital, do nosso corpo, do funcionamento do nosso corpo, nós temos uma energia que a gente chama de energia psíquica. O que é energia psíquica? São esses sentimentos que nascem dentro da gente quando a gente está vivenciando algum tipo de sentimento ou emoção. Por exemplo, o sentimento e emoção da alegria, ela tem um tipo de reverberação sobre o nosso corpo. O sentimento e a emoção de ódio, de raiva, né? de indignação, de sensação de humilhação, reverbera de uma outra forma no meu corpo. Então, todos os sentimentos e emoções positivas, eles geram dentro de mim uma energia psíquica positiva. A energia psíquica positiva, ela faz bem, ela traz tranquilidade, serenidade, ela acalma o meu coração, ela, vamos dizer assim, ativa, melhora o meu funcionamento corporal, ajudando nessa questão da minha energia vital, vamos dizer assim, né? Todos os sentimentos e emoções negativos, advindos das minhas dificuldades morais, dos meus vícios morais, eles geram em mim inquietações e ficam. Então, por exemplo, quando eu digo assim, nossa, tal coisa me deixou tão feliz. Gente, a felicidade ela vem, tranquiliza, serena, acalma, depois ela vai, ela não fica. Se eu disser para vocês assim, vocês se lembrem de uma situação que vocês ficaram muito felizes, vocês vão se lembrar? Vocês não vão sentir a mesma felicidade novamente. Mas vocês vão se serenar. Mas a mesma felicidade não, sabe por quê, gente? Porque ela veio e foi. O que é bom, ele vem, tranquiliza e vai.
Ele deixa apenas as marcas das lembranças. É diferente com o negativo. O negativo vem e fica. Se eu não me atento a isso e não desenvolvo formas de me livrar disso. Então, quando eu sinto uma mágoa, quando eu sinto uma culpa, quando eu me revolto, todos os sentimentos ruins, né? Tristeza, inveja, ciúme. Quando eu sinto essas emoções e esses sentimentos, e eles não estão no caminho do meio, lembram, né, de tudo que a gente falou sobre o caminho do meio? Eles não estão no caminho do meio, eles ficam. Então, se eu disser para vocês, fechem os olhos e se lembrem da coisa que mais humilhou vocês durante este período. Se vocês ainda não se livraram desses sentimentos, se vocês não elaboraram e não perdoaram, vocês vão se lembrar e vocês vão sentir tudo novamente, porque ele está aí dentro. Ele está aí reverberando, reverberando, reverberando e trazendo consequências danosas ao seu corpo. Ok? Entendido isso? Bom, tá bom, e o que fazer com isso? Se o negativo vem e fica, primeira coisa que eu preciso é entender o porquê. Todo negativo que fica, por exemplo, é claro que existem coisas que são gostosas da gente viver, coisas que são ruins da gente viver, ok? Tá. Só que eu só sinto as coisas ruins porque eu tenho os buracos das minhas fragilidades e dos meus vícios. Todos os meus vícios morais, por exemplo, se eu sou vaidosa e alguém aponta algo que eu fiz e que eu achava que era maravilhoso e aponta, nossa, que horror aquilo que você falou, aquilo vai me magoar. Se eu não for vaidosa, não tiver este gancho, este buraco, eu vou ouvir, por quê? Como? Onde? Eu levo em consideração esse estímulo externo, né, que não é legal, vamos combinar que a crítica exacerbada não é legal, mas eu levo em consideração e não pego aquilo para mim, porque eu sou humilde, eu não tenho aquela vaidade exacerbada, assim como todas as outras situações. Se eu me sinto potencializada ou potencializado, eu não vou me sentir humilhada quando alguém disser que o que eu fiz está errado ou não é legal. Eu posso levar em consideração, mas aquilo não vai me trazer aquele sentimento ruim que a mágoa e a sensação de humilhação me traz. Então, o dia que nós formos espíritos puros, a gente vai poder passar por toda e qualquer situação que hoje a gente passa e traz mágoa, traz culpa, a gente vai passar sem que aquilo tenha eco dentro da gente. Por isso a importância do processo de reforma íntima, porque é só através dele que eu não vou sentir coisas ruins e não vou ficar reeditando-as dentro de mim, ok? Então tá, algo me fez mal, me deixou com uma sensação de raiva e de ódio muito grande, ou do outro de mim, né? Por dificuldade em perdoar ou de me auto-perdoar. Eu preciso me livrar desse sentimento. Então tá bom, eu tenho alguns caminhos para me livrar desse sentimento. Se eu não tenho buraco, eu nem senti. Eu passo pela situação desagradável e nem senti nada, então eu não tenho que trabalhar. Né? Porque eu já não tenho aquele vício moral que me leva a ter aquele sentimento. Agora, se eu tenho e esse sentimento foi ativado dentro de mim, se eu não fizer algo para que ele saia, ele vai ficar como se fosse um outdoor, tá? Chamando influências dos nossos amigos ainda em descompasso, dos nossos amigos desencarnados, que vão utilizar desse sentimento em nosso malefício ou em malefício do outro. Às vezes eu tenho uma sensação de mágoa e o problema deste amigo desencarnado não sou nem eu, mas é o outro. Ele vai me usar para atacar o outro através da minha mágoa, ativando dentro de mim o desejo e, vamos dizer assim, toda uma estratégia para me vingar do outro. A mesma coisa a culpa. Se aquilo reverbera, eu fico como um outdoor, piscando, e eu chamo a atenção dos amigos que ainda não me querem bem e que ainda entendem que tem que pegar as coisas pelas mãos, né? E ficam cunhando aquilo dentro de mim para que eu paralise, para que eu não modifique, para que eu não melhore. Ok, então eu preciso identificar o que? Sentir aquilo ruim. Por que eu senti? Porque eu sou vaidosa. Porque eu sou onipotente. Porque eu sou muito ciumenta. Porque eu sou invejosa demais. Eu preciso identificar onde foi o ponto onde pegou. Por quê? Primeira coisa, identificando o ponto, eu preciso tentar colocar esse ponto em alinhamento, que foram as orientações que a gente já passou sobre todos os vícios morais. Feito isso, eu preciso tomar a decisão, identifiquei, ok,
eu preciso ir para a ação, que é o caminho mais simples, vamos dizer assim. A ação é assim, é quando alguém me humilha, eu identifico, sei por quê, eu posso tirar aquilo dentro de mim. Poxa, foi tão desagradável isso que você me falou, olha, eu não me sinto assim, eu não sou assim, por favor, né? Não repita isso. Eu ajo, a pessoa que age, ela pega, deixa claro para o outro o que ele sentiu, mas sem provocar no outro o mesmo sentimento. O objetivo é apenas tirar aquilo de dentro de mim e seguir à frente e tentar colocar em alinhamento o buraco que ocasionou aquilo. Isso é ação, tá? Quando eu não consigo agir, aquele sentimento ainda permanece dentro de mim, pode ocorrer o que a gente chama de reação. Reação é quando eu pego aquilo, devolvo para o outro. Parece uma ação, só que a diferença é que é o jeito que eu falo, é com que objetivo eu devolvo. Normalmente quem reage tem o objetivo de promover no outro o que o outro promoveu nele. Me humilhou, eu humilho mais. Mexeu com o meu ciúme, eu provoco mais. Eu devolvo, tiro de mim, só que eu provoco no outro aquele tipo de sentimento. A reação é complicada porque isso vai ficando como se fosse uma bola de neve, né? Aí o outro volta e eu volto. É aquela questão que não tem fim. Toda pessoa que age, ela se tranquiliza e promove o questionamento no outro. Toda pessoa que reage, ela até se tranquiliza por um momento, enquanto a consciência não apitar. Só que ela provoca muita inquietação no outro. E, como eu disse, né, a coisa pode não ter fim. Nós temos um outro caminho que a gente chama de abreação. A abreação ocorre quando eu não falei, porque tem muitos aprisionamentos emocionais, não falei, não reagi, não agi, aquilo ficou dentro de mim, e por algum motivo, essa falta de ação ou de reação pode ser por questões muito externas, às vezes alguém hierarquicamente muito superior me humilha, eu não posso perder aquele emprego, é meu patrão, eu seguro, eu não tenho como nem agir, nem reagir. Eu cheguei em casa com aquele sentimento e sou extremamente grosseiro com o filho porque ele derrubou um copo d'água no chão, né? Então, quando a minha atitude não combinar, não tiver uma coerência com o que ocasionou, é porque você está abreagindo. A abreação é terrível, por quê? Porque depois que cai a ficha, a gente percebe, não foi aqui, eu gero, além de não resolver o problema, eu gero um outro problema. Quando eu não ajo, não reajo, não abreajo, né? Não tento me livrar disso, desses sentimentos, e ele continua dentro de mim, só me restam dois caminhos. Ou a somatização, que é quando eu não lido com este processo e ele começa a alterar o meu funcionamento. Vamos imaginar que você já nasceu com uma fragilidade espiritual em relação à sua área digestiva, porque numa outra existência foi alcoólatra, você foi alguma coisa nesse... Teve alguns desmandos. Então você nasceu com essa fragilidade. Toda emoção negativa que você não se livrar dela, ela vai ficar aqui por cima, vamos dizer assim. E a médio e longo prazo, 1, 2, 3, 4, 1 ano, 2, 3, uma vida, ela pode começar a ocasionar uma disfunção nesta área que pode ir desde uma azia, uma gastrite, uma úlcera ou um câncer, que não estava na sua programação. Você vai antecipar o seu retorno à pátria espiritual por conta disso. Por dificuldade em perdoar ou auto-perdoar-se. Ok. Então, qual que é o caminho saudável? O caminho saudável é a elaboração. Ou é a ação, quando eu já tenho toda essa lucidez e consigo lidar com isso, ou a elaboração. A elaboração é o processo do perdão. É quando eu consigo conscientemente pegar aquilo não e falar assim, não, eu preciso lidar com isso. E aí, no nosso próximo encontro, nós vamos conversar como elaborar, como perdoar e como se auto-perdoar. Até lá!